Oi, gente. O Luciano Huck, que um amigão do Aécio Neves, que em algum momento pensou que seria candidato à presidência e depois desistiu, soltou um vídeo que eu vou mostrar para vocês, querendo pagar uma de isentão. Claro, está sendo detonado nas redes. E, como eu digo nesse vídeo de 5 anos atrás, imparcialidade, neutralidade, isenção não existem. Mas o Dante Alighieri tem uma frase ótima sobre esses que se dizem isentos, né? No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Mas, enfim, neutro mesmo o Luciano nunca foi. O Luciano Huck. Vale a pena lembrar que ele disse que não importa se foi golpe ou não no Brasil, o golpe jurídico parlamentar sobre a Dilma, né? Não importa. Isso daí é uma coisa irrelevante, né? Desde que os interesses dele estejam sendo avançados. E ele deu chance para Bolsonaro amadurecer em 2018, né? E depois pediu assinaturas para a Carta Pró-Democracia, mostra que vai com os ventos, para onde os ventos sopram, né? E depois eu vou mostrar mais reportagens que desmontam outras coisas que ele diz aqui nesse vídeo. Mas vamos assistir o vídeo do Luciano Huck e desmontando ele aos poucos, né? Vamos lá. Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos ou chuta com os dois pés. O Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem para ele, não? Mas eu não tô aqui pra falar de futebol, não. Ele pode usar a direita, mas ele é muito melhor com a esquerda, viu, Luciano Huck? O Messi é canhoto e ele usou muito mais a esquerda ao longo de sua carreira. Não acho que foi um exemplo do futebol tão bom assim que você utilizou, não é? Porque o Messi ele usa a direita quando não tem como usar a esquerda. Mas esse exemplo é ridículo porque futebol é um esporte e política, né? A questão política é muito mais densa e complexa do que o esporte. Talvez não para o Luciano Huck, né? Mas para nós que estudamos a política sabemos que é. É assim de política. Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. O nome não importa muito. O que importa para mim é pensar que quando a gente se fecha numa... Você tem a mania de dizer que o nome não importa, né? Se foi golpe ou não foi golpe não importa. Se é isentão ou liberal não importa. Me permita divergir de você. Importa sim. Compreender definições faz parte de uma educação política. E compreender, por exemplo, que você defende reformas liberais e que estão de acordo com a agenda econômica da extrema-direita, do Paulo Guedes, por exemplo, é uma coisa relevante. É importante compreender isso. E se você discorda da extrema-direita nas pautas culturais, isso tem a sua explicação também. Eu vou chegar lá, mas vamos lá. Uma caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também para muita ideia boa. E vem de um lado ou do outro. Claro. Ideias boas vêm de muitas pessoas, sim. Mas ideias boas vindo de diferentes lados, isso depende de quem você serve e a que interesses você serve. Por exemplo, todas as ideias que têm relação com fortalecer os interesses dos super ricos e dos bilionários, para uma pessoa como eu, que defende os interesses da classe trabalhadora, todas essas ideias são ruins, por causa da direção delas. E todas as ideias que fortalecem a classe trabalhadora são boas. Eu, por exemplo, aderi ao cooperativismo, né? Aderi à defesa de expansão das democracias no espaço de trabalho. Uma ideia que eu não defendia, sei lá, há 20 anos atrás, não é? Quando eu estava lá começando a minha trajetória na universidade pública, na Universidade Federal, eu ainda não era um defensor dessa ideia. E quando fui apresentado a ela, passei a defender. Só que essa ideia, de forma não surpreendente, ela está no campo da esquerda, progressista, não é? Existem ideias como renda universal de cidadania que são defendidas por pessoas de esquerda e de direitas em modulações diferentes. Elas existem e algumas dessas ideias são boas. Renda universal de cidadania é uma delas. Mas quando você entra nas questões que envolvem interesse de classe e diferente de posição, se você serve a um lado, você sempre vai ver as ideias boas como o lado que você serve. Isso vai ficar mais claro mais à frente no vídeo dele, né?
não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que eu estou querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá para chutar com os dois pés. Eu sou muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu estou aberto a substituir a minha ideia para a sua, se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Primeiro que são coisas completamente diferentes e o chamado empreendedorismo é uma ideologia de defesa do capitalismo, né, e de uma certa visão sobre o capitalismo, e igualdade entre homens e mulheres faz parte de uma luta por um direito social de igualdade de gênero. E quando você estuda a luta do movimento feminista, teve muita contribuição no movimento feminista da esquerda, muito mais da esquerda. Aliás, a história da luta por direitos civis, direitos sociais, é uma luta predominantemente de movimentos de esquerda. Sabe? Tipo Messi, bate muito mais com o pé esquerdo. É possível acreditar que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, independente de gênero. Aqui ele vem na defesa das pautas LGBTQI+, e novamente ignora que, historicamente, foram os partidos da esquerda que abraçaram essas causas, né? E os partidos de direita, né, historicamente, são os partidos que se afastaram disso, que, por conservadorismo, por defesa dos valores tradicionais, combateram esses avanços, né? Então, a história é uma coisa que o Luciano Huck ignora. Talvez faça parte desse discurso aqui, né, que ele diz assim, ó, não importa se foi golpe ou não, não importa... Deve ser isso, né? Não importa a história. Para o Luciano Huck não importa. Não importa a história, não importa quem defendeu o quê, quando, né? Enfim. Ao mesmo tempo, dá para acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. Aí ele... Mercado aberto, privatizações, agenda da extrema-direita, do ponto de vista econômico da ortodoxia liberal. E falar em eficiência de estatais é código, né, código da direita para sucatear as estatais, dar menos recursos às estatais. Sabe o que ampliaria a eficiência das estatais? Sabe o que faria isso? Você ter profissionalização maior da gestão, você ter com mais concursos públicos, você ter mais recursos destinados às estatais, você ter, digamos assim, investimento na melhoria do funcionamento das estatais. E o exemplo clássico disso é os centros de referência do SUS. Os centros de referência do SUS funcionam em vários estados muito, muito, muito bem. São do SUS e extremamente eficientes. E o que é que eles têm? Plano de carreira, gestão profissionalizada, investimento garantido, recursos garantidos. E é quando você vai... Eu me lembro que eu levava meus alunos de medicina, né, na época que eu estava dando aula na faculdade de medicina, eu levava para um centro de referência, né, aqui na Bahia, e eles achavam que não era SUS, de tão bem administrado que era. As pessoas que estavam lá recebendo o serviço, às vezes diziam, o SUS não é legal, mas aqui é ótimo. Aí a gente, e eu já tinha dado aulas, nesse momento os alunos já sabiam que aquilo dali faz parte do SUS, e diziam, não, mas isso aqui faz parte do SUS. Todo o SUS pode ser assim, desde que tenha profissionalização da gestão, desde que tenha investimento adequado, desde que tenha toda uma estrutura priorizando isso. Mas existe essa vontade política e essa luta consolidada na nossa sociedade para se contrapor aos interesses do grande capital da saúde? Ainda não. Por isso que grande parte do SUS ainda não chegou nesse nível. Mas é possível chegar. É possível atingir. No SUS, na educação pública, enfim. Mas vamos seguir. É possível acreditar que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá para defender a liberdade de expressão. Aqui no Brasil, dizer que defende liberdade de expressão virou código para defender a liberdade daqueles que querem acabar com a democracia. Isso não é liberdade de expressão coisíssima nenhuma, né? E defender fontes renováveis, uma agenda ecológica, com certeza. Eu, inclusive,
Tô fazendo um vídeo sobre um jogo de videogame, foi lançado para o PC, Outcast, que tem toda uma agenda ecológica e contra a colonização no jogo. E em breve vou falar mais sobre esse jogo aqui. Estou fazendo um vídeo sobre ele e espero que vocês assistam, né? Mas enfim, vamos continuar vendo. Aliás, não tem ditadura amiga, seja ela de esquerda ou de direita. É ditadura, eu sou contra. Finalmente alguma coisa que eu concordo com o Luciano Huck. Ditadura eu sou contra, mas não são todas iguais, não é? É importante a história mostrar as diferenças entre regimes autoritários, embora o autoritarismo em si deva ser condenado, sim. Eu sou um democrata radical, acho que o pessoal que segue meu canal sabe disso. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Um falando que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem. Não me incomoda incomodar e apanhar dos dois lados. Nós, que não nos encaixamos em nenhuma dessas caixinhas, somos muitos. Aqui ele comete o principal erro, e talvez dizer que são muitos, né? Porque não são, não. Sabe qual era a candidata dessa agenda do Luciano Huck? Essa agenda dele? Era a Simone Tebet, em 2022. Né? Era a Simone Tebet, e ela foi o terceiro colocado menos votado. Até então, o terceiro lugar menos popular era de Heloísa Helena. Se tornou Simone Tebet. Simone Tebet, que transferiu muito menos votos a Lula do que se imagina, embora tenha apoiado, né? Ela teve apenas 4,2% dos votos. Ela foi a candidata dessa agenda do Luciano Huck. E o Luciano Huck deve estar muito irritado, chateado, porque ele representa cada vez menos, tem menos espaço. Porque a direita no Brasil, a maior parte da direita, abraçou o pensamento da extrema-direita. E o liberalismo econômico serve à extrema-direita. O Luciano Huck apoiou o Bolsonaro, né? Diz que ia dar chance para o Bolsonaro. E eu vou demonstrar em vídeos esse ano que nas eleições para as prefeituras, os candidatos liberais, em geral, contam com o apoio da extrema-direita, e os candidatos da extrema-direita, em geral, contam com o apoio dos candidatos liberais. E por quê? Porque naquilo que mais interessa, naquilo que envolve dinheiro, naquilo que envolve luta de classes, naquilo que envolve os interesses das grandes empresas, dos milionários e dos bilionários, a extrema-direita e os liberais são aliados, estão unidos. Unidos contra quem? Contra a classe trabalhadora, contra os mais pobres, contra aqueles que defendem justiça social, aqueles que defendem direitos sociais. E é contra essa união que nós temos que lutar esse ano. E eu conto com a ajuda de vocês nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se vocês gostam do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.